Bom dia a todos. Não escondo a minha emoção de estar aqui com vocês todos e dizer que é realmente um prazer inenarrável estar aqui com a minha querida Sandra Regina Garcia Oliver Bayer. Se é Bayer é bom, todos sabem. E o meu querido Marcelo Rodante, que começaram com a gente nas práticas colaborativas. Aliás, Sandra começou muito antes da gente nas práticas colaborativas e cheguei às práticas colaborativas pelas mãos de querida Sandra. Não canso de dizer isto em todas as palestras e seminários e lives que compareço. Então, é uma honra recebê-la, nossa, que coisa horrível, falando para a gente sobre contratos conscientes. Marcelo trouxe para o Brasil uma pessoa chamada Kim Wright, que falou sobre contratos conscientes. É um tema bastante interessante que eu vou conhecer junto com vocês um pouco. Eu conheço alguma coisa, mas a gente vai conhecer juntos. E, obviamente, a gente sabe que vamos falar de princípios e valores que norteiam contratos, então, obviamente, sem precisar explicar muito, a Sandra, obviamente, vai trazer um pouco disso na fala dela, mas sem precisar explicar muito, é óbvia a ligação entre isso, entre os contratos conscientes e as práticas colaborativas. Sem mais delongas, eu queria dar... Adolfo está aqui com a gente, que é o precursor também das práticas, que iniciou o grupo de estudos junto com a Sandra e que também trouxe o Marcelo para as práticas colaborativas. Marcelo e Sandra iniciaram as práticas colaborativas com a gente também, iniciamos o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas lá nos idos de 2014, de 2013 para 2014, quando ganhamos também o Prêmio Novare na categoria de advocacia. Sem mais delongas, queria dar alguns avisos rápidos. Nossa comissão já tem, não sei exatamente quantos membros, a Júlia pode botar aí no chat. É uma comissão que vem crescendo muito, graças a Deus. Trabalhamos bastante de mão dadas com as outras comissões de práticas dialógicas, entre elas a comissão da nossa querida Anne Isolde, que é de mediação, advocacia na mediação. Estamos conseguindo fazer um trabalho bastante parceiro. Está muito interessante esse trabalho. Estamos trabalhando várias frentes, advocacia, honorários, estamos trabalhando a parceria dos advogados, o quanto a advocacia colaborativa também pode colaborar na mediação e o quanto a mediação é espinha dorsal e também colabora dentro das práticas colaborativas. A gente tem muita coisa para agregar e trabalhar em conjunto. Todos estão convidados a conhecerem mais das práticas colaborativas e fazerem parte da nossa comissão. A Marília está aqui. Oi, Marília, que é diretora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. 1 ano de comissão, é exatamente isso, 1 ano de comissão, dia 24 de junho, completamos. Muito feliz que essa gestão da OAB deu esse espaço para a gente. A gente vinha tentando há muitos anos conseguir esse espaço. Então, convido a todos os presentes a estar integrando essa nossa comissão. É aberta a todos, quem quiser participar, por favor, entre em contato, pode colocar, a Júlia vai colocar o telefone dela aqui no chat, e entre em contato, também podem olhar no site, dentro da site da OAB, tem também o link para tentar participar da Comissão de Práticas Colaborativas. As perguntas de hoje serão respondidas basicamente no final. O Marcelo e a Sandra falaram uma exposição, uma explanativa, uma questão explanativa mais ou menos em torno de 1 hora. Vão falar um pouco dos contratos conscientes e depois a gente abre para debates e perguntas. As perguntas devem ser feitas no Q&A, que é Q&A. Vocês fazem as perguntas ali e comentários em geral, bom dia, boa tarde, ou qualquer comentário, vocês fazem na sala de bate-papo. Mas as perguntas ou comentários relativos à palestra em si, a gente pede que sejam feitas nesse espaço do Q&A, que é Q&A, para a gente poder direcionar para os palestrantes ao final da palestra, que eu vou estar mediando ao final para poder
instigar essas perguntas e estar debatendo com vocês. Com relação aos avisos da comissão, a gente está crescendo, graças a Deus, estamos formando subgrupos de estudos. Então, temos um subgrupo de estudos que vai ser coordenado pela Marisa, que vai estudar a parte trabalhista, a aplicação das práticas colaborativas, começar a estudar como isso pode trazer frutos e ser aplicado dentro da área trabalhista. A gente já tem um subgrupo de estudos das práticas colaborativas dentro da área empresarial. A gente vai começar a fazer um subgrupo de estudos dentro da área sistêmica, que vai ser coordenado pelo Fernando Catelan. Então, vamos começar a estudar a visão do pensamento sistêmico dentro das práticas colaborativas e as agregações respectivas. E estamos abertos a estudar, a ter outros subgrupos de estudos, família, o que for, para a gente estudar sempre sob esse prisma as práticas colaborativas. Estamos abertos à inserção de artigos dos membros, estamos abertos a eventos, a gravação de vídeos dos membros, estamos fazendo esse projeto dentro do Cultura com Você, estamos fazendo várias lives, estamos com um projeto que é maravilhoso, e aí eu divulgo aqui para a comissão de práticas e para o pessoal de práticas em primeira mão. Divulgamos já no programa, na Comissão de Advocacia na Mediação, foi uma iniciativa da Advocacia na Mediação, da Amisolde, e que a gente aderiu e estamos fazendo em conjunto, que vai chamar Rodas, Advocacia Consensual, colaboração e mediação. A gente vai trazer convidados de outras comissões, começando provavelmente por alguém da diretoria da OAB, e vamos fazer perguntas, e vamos fazer como se fosse uma roda viva, perguntando sobre temas relevantes de colaboração e mediação. Esse é um evento bastante interessante, que vai acontecer uma vez por mês, estamos lançando isso, então a gente está com bastante coisas no front. E estamos abertos a conversas, a ideias e etc. e tal. Vou apresentar para vocês, nossos palestrantes queridos, e abrir para as nossas conversas e debates, na verdade, nossas palestras. Se eu esqueci alguma coisa, Júlia, por favor, ponha no chat. Questão de certificados, nomes e tudo, a Júlia vai colocar no chat. A Júlia Garcia, que é a nossa secretária-geral da comissão, que nos assessora maravilhosamente bem. Qualquer dúvida vocês coloquem e ela vai estar nos auxiliando, assim como o pessoal da secretaria, que é maravilhoso, Danila, Marina, Fabiana, que nos assessora, que são maravilhosos dentro da OAB. Agradeço imensamente ao pessoal da secretaria, que incansavelmente nos auxilia. Sandra Bayer é mediadora de conflitos, advogada colaborativa e professora universitária. Na área de mediação, possui diversas formações nacionais e internacionais desde 2001. Possui pós-graduação pela CUGEA e da PUC, certificação internacional avançada pelo ICFML, coordenadora executiva do Fórum Nacional de Mediação, voluntária na Liga Solidária, sócia da querida Fernanda Levi, que também está nos assistindo e também precursora das práticas colaborativas no Brasil, juntamente com Sandra Bayer. Marcelo Rodante, advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil em Estudos de Paz e Transformação de Conflitos, mediador certificado pelo CFML, instrutor de mediação privada e judicial do Conselho Nacional de Justiça, cofundador do IBPC, Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, comigo e com Sandra Bayer, e Fernanda Levi e outros. Adolfo Braga. Responsável pela América do Sul, do GCLC, Global Collaborative Law Council, que é o conselho e o órgão que estuda e é responsável por isso nos Estados Unidos, que é a área empresarial dos Estados Unidos, das práticas colaborativas dentro dos Estados Unidos. Diretor da Humana 3C, Comunicação, Conexão e Consenso. Também foi diretor do IBPC. Depois, eu o sucedi, tive a honra de o suceder, e agora a Marília é nossa diretora aqui em São Paulo, dentro do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Com a palavra, Sandra e Marcelo.
Bom, deixa eu começar aqui dando meu bom dia a todos os participantes, todos que se inscreveram e estão aqui com a gente, inúmeros amigos, obrigado pela presença essa manhã. Mônica, muito obrigado pelo convite, com muito carinho que eu recebi estar aqui com vocês. A Júlia, a OAB aqui de São Paulo, a comissão, obrigado de verdade. E você, Sandra, minha amiga de longa data, estamos juntos aí, né, nessa jornada, já faz isso aqui muito tempo, sei lá, há 10 anos, desde 2010 a gente deve ser amigo, não sei bem ao certo, já passou bastante tempo. Sempre bom dividir com você aqui uma sala de aula, já demos palestras, cursos, muitas coisas juntos, treinamentos, sempre uma satisfação e uma honra. Você e a Fernanda são amigas do coração. Então, bom dia a todas vocês, todos os presentes. Estava aqui pensando, né? Nossa, tanta gente bacana que entrou no chat, né? Que começou com a gente essa história das práticas, né? Helena de Portugal está aí também. E Adolfo, né? Adolfo que me apresentou o Marcelo numa reunião do grupo de estudos, o primeiro grupo de estudos que acontecia lá no IMAB, de práticas colaborativas, para onde eu levei a Mônica, né? Acho que a gente já fez, né? Nós três e mais essas pessoas, a gente já fez tanta coisa bacana juntos, né? E o Marcelo, ano passado, me deu o prazer, né, de me apresentar este tema, do qual a gente vai falar um pouquinho hoje, contratos conscientes. É um tema que não dá para falar sem a participação do Marcelo, né? É o homem que trouxe os contratos conscientes para o Brasil com Kim Wright, né? Então, acho que faz todo sentido conversar com você sobre isso, né, Marcelo? E obrigado, Mônica. Queria só ajudar a Júlia, né, que sei que fica no background aí. Pessoal, se você está com o seu nome incompleto no Zoom, coloque o seu nome completo, senão você não consegue um certificado, isso é importante. E a Júlia também escreveu, Mônica, que são 90 participantes da comissão. Não sei se você viu, ela escreveu 2 vezes no chat. Ah, São não vi, não vi. 90 pessoas hoje na comissão. Queremos mais, queremos mais. Claro, muito, muito Deixa eu só bacana. fazer uma pequena correção aqui. Helena, eu não poderia ter deixado de mencionar, a Helena também é precursora e fundadora também do Instituto, junto conosco, e também está no grupo desde o início. Se eu esqueci de mencionar Certeza. alguém, me desculpem. Tá tudo bem, tá Você vai tudo bem. esquecer, a gente vai esquecer, porque é muito nome. Começou a Exatamente. falar. E, mas queria então só falar do prazer de estar falando sobre isso com o Marcelo. Quando a gente pensou no nome, né, a gente puxou um link daquela live que eu fiz com a Helena, em que eu trouxe já um spoiler da fala de hoje, né? Falei um pouquinho de princípios e valores, né? Então, só para o Marcelo saber o que eu falei e não ficar, né? Para te colocar na mesma página, né? A gente falou disso um pouco quando a gente falou da advocacia 5.0, que foi o tema que a Helena trouxe. Princípios, né, como esses temas universais que circundam o assunto da moral genericamente e o assunto do direito mais especificamente, e valores como algo pessoal, né? Então eu queria só trazer essa dualidade, né? Quando a gente fala de princípios e valores, é tudo a mesma coisa? Não, os princípios eles são universais, né? São valores universais. Quando a gente fala de valores estritamente, a gente está falando de valores pessoais, valores que dizem respeito a cada um de nós. E essa foi talvez uma das grandes surpresas que eu tive quando eu conheci os contratos conscientes no curso da Kim, porque ela trouxe a importância, né, Marcelo, desses valores e de como é importante a gente conhecer os nossos próprios valores, como a gente precisa reconhecer o que é efetivamente importante para a gente quando a gente está
contratando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está combinando alguma coisa com alguém, né? Porque senão a gente fica tendo expectativas em relação ao outro e essas expectativas raramente vão se cumprir se a gente fica só na zona do raciocínio, né, Marcelo? Exatamente. Ai, ai. Falando então de... Engasguei aqui. Falando de contratos conscientes, que nem a Sandra falou, essa ideia de contratos conscientes, eles chegaram, né, ao Brasil por meio da professora Kim Wright. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho de quem é a professora Kim Wright, que veio no Brasil ano passado, que eu tive a honra, a satisfação de trazer aqui para o Brasil. A gente fez os treinamentos iniciais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Passeamos em algumas universidades também. Então, acho que falar da professora Kim Wright é importante, a gente contextualizar essa ideia do que são contratos conscientes. Lembrando que não são os contratos que são conscientes, são as pessoas sempre que contratantes conscientes. São os contratantes conscientes. Mas nomenclaturas são sempre difíceis, né? Quando a gente fala, né, em práticas colaborativas, também não são as práticas que são colaborativas, mas são as pessoas que são. Mas nomes, a gente precisa dar o nome, e o nome precisa ser fácil. Existe também uma questão, assim, quando a gente traz, que nos Estados Unidos é conscience contracts. E aí aqui fica contratos conscientes. Sempre a gente tem essa questão do nome para pensar, então não dá para ser muito técnico, né? Não dá para ser muito academicista, cientificista no nome. E falar o que são, afinal de contas, o que são esses contratos conscientes, dar uma contextualizada no cenário internacional, né, especialmente nos Estados Unidos e fora. É um movimento internacional que está muito além dos Estados Unidos. E como que a gente consegue continuar esse processo de incorporação aqui no Brasil. Nós a gente pôde estar na companhia de tão bons amigos no começo das práticas colaborativas aqui no Brasil, todo mundo vai lembrar que a história, que Tânia Almeida e mais outras das advogadas amigas foram num curso lá da IBA nos Estados Unidos, participaram de uma classe em que se falava sobre práticas colaborativas. A Tânia pegou a ideia, trouxe para o Brasil, no Rio de Janeiro, com a Olívia, e depois veio aqui com a Adolfo para São Paulo, e estamos onde estamos. Se eu não estou enganado, mais de 1.500 pessoas, algo assim, já devem estar integradas ou passaram por treinamento. Então, você sempre tem esse processo de trazer e de resgatar essa história. Então, falando daqui um pouquinho, a Kim Wright é uma advogada que decidiu, na vida dela, viajar o mundo e conhecer os países, conhecer as histórias, largar a advocacia tradicional que ela tinha nos Estados Unidos e conhecer os muitos lugares. Acho que ela tem rodinhas nos pés, então ela vive em todos os lugares. E hoje ela trabalha com essa visão de um direito diferente. Vai para a justiça restaurativa, vai para a mediação, e vai bebendo dessas muitas fontes. E aí ela, dentro de um movimento que também nasceu de empresas humanizadas, de capitalismo consciente, de uma visão dentro das empresas e ligadas aos contratos, ela e um grupo de advogados e estudiosos começaram a refletir justamente sobre a função do contrato, como os contratos se apresentam, como o contrato ele tradicionalmente encerra uma dialética, que é uma dialética muito técnica, que muitas pessoas leem um contrato e não leem. Existem muitos estudos que já foram feitos de quem é que realmente lê um contrato quando assina, as pessoas não leem um contrato. Enfim, existe um movimento que interessa também de legal design, como é que você consegue trazer inovação, criatividade com os contratos. Então, todo esse movimento ele foi acontecendo de uma maneira não simultânea. A questão de vulnerabilidade, ou seja, pessoas que têm contratos e pessoas muito simples e que não têm acesso a entender os contratos. Todo esse movimento ele foi crescendo junto com a mudança de mentalidade. A gente fala há muito tempo, né, desses movimentos de mudança de mentalidade que vem acontecendo ao longo do tempo.
E os contratos conscientes, então, eles vêm para trazer uma mudança de visão. Assim como a gente pode dizer que mediação, que práticas colaborativas, eles estão ligados a uma mudança de visão, né? Contratos conscientes também estão ligados a essa mudança de visão na forma com que a gente estabelece relações contratuais, né? Relações contratuais lato sensu. Então, assim, a gente pode falar de uma fase pré-contratual, de uma fase de elaboração de contratos, de uma fase de execução do contrato, de uma fase pós-contratual, né? A gente conversava recentemente sobre as fases dos contratos. A gente pode fazer um recorte para contratos que sejam contratos mais pessoais e pessoalidade, contratos de longa duração, para fazer um recorte sobre contratos instantâneos, contratos mais automatizados. A gente pode falar sobre mentalidade, a gente pode falar sobre o que são os contratos conscientes na sua história e os passos fundamentais que a gente passa para falar dos contratos e desafios. Eu e a Sandra, pessoal, a gente fez um plano aqui um plano de aula que a gente vai aqui compartilhar com vocês. E aí eu e a Sandra vamos fazendo um bate-bola aqui, vamos falando juntos. Mas assim, quais são o nosso plano de aula aqui para vocês seguirem com a gente? Os contratos conscientes, a questão dos valores e dos princípios, que a gente vai falar, e qual é a ligação de contratos conscientes, valores e princípios. Até para quem quiser anotar, ou para a Mônica, quem quiser depois, a gente manda para quem quiser esse planinho de aula. Existem 4 passos fundamentais que a gente fala necessariamente quando a gente vai tocar no tema dos contratos conscientes. O primeiro é a discussão, a conversa sobre mudança de mentalidade, sobre um novo olhar sobre as relações contratuais, que implica num shift da forma como que a gente pensa, como a gente se relaciona, né? Quando a gente contrata uma pessoa para trabalhar na nossa casa, quando eu contrato uma sociedade como sócio, quando eu contrato um casamento, quando eu contrato uma escola, quando eu contrato, enfim, o que quer que seja. A percepção de uma mudança da estrutura, do racional pelo qual todas as fases contratuais elas são experimentadas e realizadas. Compreender que existe uma diferença de forma e conteúdo. Então, uma forma que vai primar por maior clareza, maior proximidade de linguagem, e por aí vai. E um conteúdo que continua tendo um conteúdo jurídico de cláusulas e condições contratuais que continua existindo a necessidade de ser bem disciplinado. Então, o primeiro ponto, a questão nós vamos falar da mudança de mentalidade. O segundo, que é o coração da história, é um negócio que nos Estados Unidos, né, nos inglês, eles chamam de touchstones. Touchstones são pedras de toque, são a pedra filosofal, é o coração, né? Que é quando a gente fala sobre visão, valores e missão. E aqui essa questão de princípios e valores. Visão, missão, valores, todo mundo sabe, né? Tem o quadrinho nas empresas, missão, visão, valores, as pessoas copiam, colam, que é bonito. A gente vai falar disso, não é esse quadrinho que o que você fala é muito distante disso. Segundo passo, touchstones. Terceiro passo, cláusula de reharmonização. Por que reharmonização? Porque é uma questão de buscar a harmonização, mas quando essa harmonização ela cede passo. Então, pode chamar a cláusula como quiser. A gente chama de reharmonização, pode ser cláusula de harmonia, pode ser cláusula de solução de disputas, pode ser o que quiser. Mas essa cláusula, esse terceiro passo, e nessa ordem, a mentalidade, a conversa sobre mentalidade, os touchstones, e essa cláusula, ele lida como os contratantes, os relacionantes, eles lidam com mudanças, como que eles lidam com as incompletudes dos contratos, né? A gente falava recentemente sobre a incompletude dos contratos, não dá para prever tudo, as coisas vão acontecer, elas vão ter que ser completadas ao longo da relação. Sobre como a gente lida com divergências, porque a gente pode ter divergências, mas não necessariamente a gente vai ter conflito, a gente pode ter divergências, porque divergências são naturais. Como a gente lida com as nossas divergências? E como a gente lida com os nossos conflitos, ou seja, quando essa questão da divergência ela é potencializada. Como a gente lida com os conflitos? Como a gente lida com a crise? E quais são as consequências? Esse a gente pode até pensar como a gente lida com a Covid, né? Nos contratos. Exatamente. Nessas situações de incompletas e imprevisíveis.
E aí, como que a gente lida com uma estruturação de um contrato que lá vem com uma cara nova, com transparência, com clareza, com desenhos, e como o contrato ele é trazido para a vida das pessoas de uma maneira que elas compreendem o que elas estão contratando. A gente pode falar sobre os desafios, que tem a ver com, por exemplo, desafios de recorte, cláusula instantânea, relação de longa duração, mais pessoalidade ou menos pessoalidade. Falar do desafio da complexidade humana, desafio do aculturamento da cultura do litígio, do DNA, da discussão e da briga. Como que a gente pode implementar isso, né, esse caminho de implementação? Choque de gerações, é um tema que a gente vem falando, né? As gerações são diferentes, geração X, Y, Z, que tem uma visão de mundo diferente, que viveram recortes momentâneos históricos diferentes, e temas adjacentes, que é de, por exemplo, capitalismo consciente e empresas humanizadas. É isso, Sam, nosso plano de trabalho é esse aqui. Isso aí. Depois a gente vai até concluir isso no final, né? Por que a gente falar de contratos conscientes aqui, né? Porque o contrato consciente, ele é uma prática que a gente possa dizer colaborativa, né? No sentido de que a forma de contrato, a diferença dos contratos conscientes para tudo que a gente vem estudando até aqui, quando se faz curso de mediação, práticas colaborativas e tudo mais, é que a gente está no momento anterior, né? Então, a gente está pensando com base nos mesmos valores, a epistemologia é muito parecida, né, Marcelo? A gente está pensando nas mesmas, é o mesmo tipo de advocacia que pensa nisso, né? A mesma nova mentalidade que pensa nisso, mas quando a gente está falando de contrato consciente, a gente está falando do advogado que está lá no início, né? E que está fazendo o contrato que dá origem à relação jurídica das pessoas, né? Quando a gente fala de práticas colaborativas ou de mediação, via de regra, é claro que existe deal mediation para falar de negociação de contratos, mas via de regra, quando a gente está falando de mediação, de práticas colaborativas, a gente está falando de solução de conflitos já existentes, né? Os contratos conscientes, eles têm essa mesma lógica, mas eles estão num momento diferente do caminho jurídico que essa relação vai percorrer, né? Perfeito. É isso aí. Então, isso tem a ver com a história da mudança de mentalidade, né? Que a gente já conversou naquele dia que a gente trouxe a sociedade, né, o avanço da sociedade 3.0, 4.0, 5.0 e a advocacia 5.0, este novo olhar, essa nova forma de lidar com as relações jurídicas e com os sujeitos de direito que estão, né, que fazem parte dessa relação jurídica. Eu me lembro que já há bastante tempo o Rodrigo da Cunha Pereira, né, o eterno presidente do IDEFAN, ele fala isso, a gente tem que pensar que as pessoas não são só sujeitos de direito, elas são sujeitos de desejos, né? O sujeito que é parte de um contrato, ele é muito mais do que parte de um contrato, né? Ele é toda uma pessoa com todas as suas questões, com todos os seus valores, com toda a sua história de vida, ideologias, e tudo isso, ele como um todo está realizando um contrato, e a gente não pode olhar para ele como um pedaço, a gente tem que olhar para ele como um todo. E o que é interessante dos contratos conscientes é que essa visão de mentalidade, essa mudança de mentalidade, ela pode acontecer, e normalmente ela acontece com o próprio indivíduo, com seus próprios referenciais. Não é verdade? Mas a gente tem que se relacionar com outras pessoas. E as outras pessoas têm os seus referenciais próprios. E a gente mesmo, né, é aquela velha história, a gente tem um desafio de aprimoramento e de melhorar constante. É como se mediador não entrasse em briga, em disputa e conflito, porque na verdade, como se advogados que são abertos a isso não continuassem com seus desafios. Os desafios de aprimoramento, eles são constantes. Então, a gente pode dar uma mudança de mentalidade, a gente pode ver os relacionamentos de uma maneira mais próxima, só que o que os contratos conscientes, vamos colocar esse guarda-chuva, eles vão trazer, o que aqui no Right vai trazer? Na verdade, alguma forma de você tangibilizar isso e de você colocar uma metodologia. A gente adora a metodologia, né? Tem pessoas que se desapegam da metodologia, mas para você se desapegar da metodologia, você tem que estar muitos quilômetros na frente, você tem que estar muito avançado. Não são os principiantes ou as pessoas que são os caminhantes que desapegam da metodologia.
São, na verdade, as pessoas que já estão na estrada há muitos e muitos anos e que beberam de muitas metodologias. Então, beber metodologia é interessante, é importante, sim. Ainda mais, né, para os caminhantes, somos todos caminhantes aqui. Então, qual que é a graça para entregar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando dos contratos conscientes? Não é só a gente falar que relações são importantes, porque, né, que a gente fala de mediação é importante, o diálogo é importante, prática colaborativa é importante, colaborar é importante, tá. Mas como é que você tangibiliza isso? Como é que você coloca isso na prática? Então, aqui no Wright, e com outros professores, outros autores de livros, como Linda Alvarez e outras pessoas, Stuart Levin e por aí vai, eles colocaram metodologia, que nem o Stu, a Pauline, né, colocaram metodologia. Né? Qual é? Né? Então, vamos nisso. Os contratos conscientes, eles pressupõem uma ideia de que se a gente for no estado natural das coisas, né, de como está formado, independentemente se a gente está falando de common law, civil law, mas as pessoas elas vão vir com uma mentalidade de fazer um acordo sendo oponentes, opostas. Né? Fulano, de um lado, Sandra, de outro, Marcelo. Então, tem um lado, tem outro lado. E a gente vai fazer uma relação contratual em que eu vou olhar os meus interesses, você vai olhar os seus interesses e a gente vai colocar cláusula. Mesmo que a gente faça isso de uma maneira muito cordata, muito amistosa, de pessoas muito bacanas, a gente vai seguir o mesmo padrão, o mesmo modelo de raciocínio. Uhum. Ou a gente vai ter advogados que são efetivamente antagônicos e empresários e negociantes são completamente antagônicos, mas que vão se relacionar. E aí a vírgula, a pegadinha, aquela cláusula, tal, vai mais para um lado, mais para o outro. Um perfil de negociação mais ostensivo. Aquela cláusula da meia-noite também, né? Então, que vem na hora que está todo mundo cansado. A gente poderia gastar o dia inteiro falando disso, mas não é disso que a gente quer falar. Dessa mentalidade de contratar como todo mundo contrata, sabe? Contratar como aprendeu a contratar. Contrato tem um objeto, tem as cláusulas, tem que ter preço, tem que ter entrega, tem uma cláusula no final de disputa, certo? Vamos reverter essa lógica, essa estrutura numa metodologia diferente. Então, primeiro passo, tem que ter uma metodologia diferente, senão você não vai nem entrar nessa discussão desse contrato diferente. Uhum. Então, nós queremos nos relacionar de uma forma diferente? Queremos, então vamos abrir, conhecer o novo. O novo começa então o primeiro passo efetivo do novo é o tal dos touchstones, que tem que entender isso. Nós temos que compreender que nós temos, todos nós temos os nossos valores pessoais, que nós temos uma visão de mundo e que nós queremos alguma coisa quando a gente se relaciona. Então eu tenho que fazer uma lição de casa muito grande para entender quem sou eu. Como que eu gosto de estar no mundo? Quais são os meus valores? Quando eu fiz os treinamentos e fui estudar as coisas com a Kim para trazer no Brasil, isso, e a gente faz um teste inicial, coloca para mim aqui os seus valores, você escreve, você tem, né, você fez o treinamento também, né, juntos, você coloca uns 5 ou 6 lá, que você acha que você faz. Mas ela vem com 300 tipos de valores. Você até pode discutir, mas esse é valor mesmo, não é? Não importa. E aí você vai ver que você pega, e você vai pegando os outros valores que não tem nada a ver com aqueles que você fez. Certo? Que são importantíssimos para você. Você fica louco, que ela fala para você, escolhe 5. Ela te deu 300. Né? E você faz esse trabalho de olhar 300 e escolher 5. E você fala, nossa, são esses os meus valores? E aí, mais que isso, me explica os seus valores. Por que esses valores são os seus valores? Tangibiliza os seus valores. E mais, se tem uma coisa que é pérola, que vale, é isso. Não é o que você fala que são os seus valores. Não é o que você declara que são os seus valores. Não é muitas vezes o que você acha que são os seus valores que são os seus valores. São as suas condutas que revelam os seus valores. E só. Como você se comporta, de lá os seus valores podem ser extraídos. Não é de como você os declara. Porque eu posso declarar que eu sou honesto, mas é na minha conduta, no dia a dia, sob pressão, que eu vou me comportar de um jeito e de lá os meus valores eles vão emergir. Fala, Sam.
Não, e queria dizer assim, tem coisas que a gente até acha interessantes e bacana, mas são coisas com as quais a gente convive o contrário, né? Quer dizer, nesse sentido, eu acho que Touchstone é forte, porque assim, é aquilo que é essencial mesmo, né? Aquilo é a minha base, é o meu alicerce, né? Eu não posso prescindir daquilo. Só fazer um parênteses nessa questão de valores e do comportamento, que a gente tem que fazer uma lição de casa muito grande, para falar quais são os meus valores mesmo. Eu sou uma pessoa que gosto de controlar os outros, eu sou uma pessoa que gosta de ser controlado, eu sou uma pessoa que ama a liberdade, então se qualquer pessoa vem me prender, cara, não dá certo. Eu sou uma pessoa muito assertiva, eu sou uma pessoa muito grossa, eu sou uma pessoa muito, muito passiva, eu sou uma pessoa muito, muito explosiva, eu sou uma pessoa que não admito ser contrariado, sabe essas coisas? E que você vai entendendo como você contrata. Por quê? Porque na hora que você vai casar, na hora que você vai fazer uma sociedade, na hora que você vai contratar uma pessoa para estar na sua casa, esses contratos que a gente está falando, na hora que você vai contratar um cliente, na hora que você vai contratar um advogado para o seu escritório, quem é essa pessoa? Você sabe? E a pessoa sabe quem você é? Então, na metodologia, existe todo um trabalho para você entender quem é quem. Né? Meus valores, olha o site de qualquer pessoa de advocacia, nossos valores. Somos éticos, somos técnicos e damos segurança. Você espreme aí, não sai nada. Na prática, o que se faz? Né? Uhum. E visão. Vamos contratar eu e você, Sam, vamos fazer uma parceria de trabalho, vamos trabalhar juntos, vamos mediar juntos, vamos fazer um instituto de ensino juntos. Quem é você, Sam? Como é que você gosta de trabalhar? Como é que eu gosto de trabalhar? E aqui não vai dar para falar aqui no curso, é um treinamento de 3 dias. E aí? Como é que funciona isso? O que a gente vai fazer juntos? O que eu faço? O que você faz? Qual é a sua história? Qual é a minha história de relações realizadas? Quem você realizou? Vai casar, pai, vai casar. Como é que foi seu casamento? Sabe esse tipo de coisa? Por que não deu certo? Essas conversas difíceis. É o primeiro passo do contrato consciente. Se não for passar por esse passo todo, você não está no contrato consciente, você está no contrato tradicional. Vamos separar esses dois nomes. Uhum. Por mais que o tradicional sejam pessoas legais, com bons advogados, não passou por esse passo, está fora dessa metodologia. Né? Uhum. Nem na prática colaborativa, você tem que contratar advogado, fazer cláusula não litigância e por aí vai. Se você está fora disso, está fora, certo? Aqui a gente está fora. Então, as pessoas têm que ter essa conversa muito, muito aprofundada que a gente fez no treinamento. Se você quiser completar e falar mais disso, depois a gente passa para o outro ponto, para outro passo. Não, eu gosto muito de pensar, né, que como é importante que as pessoas minimamente exemplifiquem situações complicadas para que elas saibam o que elas podem esperar. Né? Qual atitude você tomaria, Marcelo, diante, né, de uma contratação em que eu fico sem condições de cumprir porque aconteceu uma pandemia? Né? Então, assim, que são conversas difíceis, né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o treinamento, eu falei assim, nossa, quem for fazer um contrato consciente de verdade com muito risco não vai assinar o contrato no final, né? Porque a consciência acaba gerando... Se eu for pensar muito, eu não faço o contrato, mas é exatamente isso. Mas sabia que uma vez eu fiz um post, fiz uma fala, falando assim, o valor de não contratar. Exatamente. Advogado é feito para contratar, ele vai achar um jeito de contratar e fechar o acordo. E a gente vai estudar a fundo, a gente vai ver que, na verdade, você tinha que falar para não contratar. E é tipo, o maior benefício que você pode dar para a pessoa é falar assim, não contrate. Ao invés de falar não contrate por causa de uma cláusula, não contrate porque os valores são completamente diferentes. De repente não é essa pessoa, ou com essa pessoa, o que você pode contratar é uma coisa diferente, não é essa, né? Porque não é só que a pessoa é errada, mas às vezes o negócio que você quer fazer com a pessoa é diferente. Né? E as expectativas são diferentes. Recentemente teve um caso muito interessante para mim, que eu trabalhei numa joint venture de advogados, clientes brasileiros e de clientes chineses. E aí tinha que montar uma operação grande no Brasil. E eu fui, no escritório, os advogados lá, a gente foi contratado como advogados do Brasil, só que aí a gente foi contratado pelos advogados chineses. Então teve que ter esse negócio, inclusive, de tomar um cuidado com a questão de conflito de interesse. Então teve toda uma contratação
para a gente ser responsáveis pela joint venture. E aí eu fui fazer, né, esse processo com eles dentro do que foi possível fazer. Veja bem, estou falando com uma empresa multinacional, a chinesa e um brasileiro. E a gente explicou a necessidade da declaração dos valores, de conversar sobre os valores, eles adoraram, eles aceitaram. E sobretudo quando é intercultural, né? Aí é mais importante ainda. Imagina a joint venture aqui, a empresa chinesa, a empresa brasileira, e quando a gente fez esse negócio com eles, e os valores vieram, a gente foi conversar com isso, eles aceitaram participar disso, era completamente diferente. Completamente diferente. Um queria agressividade, lucratividade. Entendeu? E o outro queria, como é que é? Ele queria a questão das pessoas, lá, cuidar das pessoas. Então, veja, o que revela o valor de uma empresa, por exemplo? Se ela coloca lá no panfleto dela, no quadrinho dela, que ela cuida das pessoas, dos colaboradores, isso quer dizer que as decisões dela são sempre em benefício das pessoas. Porque se não forem, aquele valor lá é só um dizer. E o que revela que é quando ela contrata, sei lá, coisa mais ergonômica, quando ela realmente dá os aumentos, quando os diretores, os sócios ganham menos para partilhar mais o bolo, quando você dá um share diferente, porque senão não é a conduta que revela. E foi muito legal essa experiência, mas vamos seguir. Né, com essa questão dos passos, para a gente não deixar de passar os passos. Então, não é só declarar, porque o papel aceita qualquer coisa, mas é declarar um negócio mediante um processo que faça total sentido com aquilo que foi declarado. E lembrando que tem risco de dar problema, porque você pode declarar e você pode não ser honesto com você mesmo, é uma coisa aí, né? Vai longe a história. E aí vem a história da cláusula de harmonia, que é o terceiro ponto que a gente falava. Marcelo, contrato consciente é o quê? Contrato consciente é uma nova mentalidade de contratar, que você vai passar necessariamente por uma fase de autoconhecimento de quem é você, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né? Vai esmiuçar isso bem, vai se entender, e as duas pessoas vão trocar e colocar em casos práticos, como você falou. E depois a gente vai, segundo passo, é falar sobre mudança. Mudanças vão acontecer. Vamos assumir que a mudança vai acontecer. Vamos assumir que os contratos são incompletos. Então, a gente vai ter que renegociar. Vamos assumir que a gente vai ter divergência, que divergência é natural. Eu vou querer uma coisa, você vai querer outra, e a gente vai ter que equacionar. Construção de consenso. E vamos considerar que a divergência, por N fatores, elas vão se potencializar num conflito. Esse conflito ele vai poder ser gerido, ou ele vai poder se estabelecer como uma crise tal em que as partes vão se separar ali, os contratos não vai ter cola. E aí, como que a gente vai lidar com isso? De antemão. Aí entra a cláusula escalonada, entra a Fernanda Levi, que é doutora em cláusula escalonada. Como que a gente faz isso? Como é que a gente lida com essas faixas? Como é que eu sei o que é o seu red button? O que eu sei que te tira do sério? E sabe? E aí a gente vai ter toda uma conversa estruturada num contrato para lidar com isso. Qual que é a porta de saída dessa relação? Ah, Marcelo, mas quando eu contrato eu não quero pensar na porta de saída. Tá, não quer pensar, não pensa. Eu, várias vezes, posso dar aula disso, eu vou entrar em relação e não vou pensar na porta de saída porque eu vou ficar com dentro, porque está sempre aprendendo. Mas quando você entra num cinema, você quer saber onde é a saída de emergência. E quando você quer entrar numa relação, você quer saber como é que sai dela. Só que aí você não tem essa conversa franca, não consegue falar disso porque parece que você está casando querendo separar, e aí quando estoura, é um problema. Então, como que é isso? Como é que a gente faz as diferenças e tangibiliza situações contratuais diferentes? Como é que a gente traz o dever de colaborar e o dever de renegociar para dentro do contrato tangibilizado? Né? E lembrando que isso tudo só faz sentido quando a mentalidade é diferente. E aí a questão de você conseguir colocar o contrato numa linguagem que seja mais próxima das pessoas. Vamos lá, Sam, fala você aí que eu estou falando cláusula, muito. né? Acho que a gente tem que conversar um pouco sobre como colocar isso na contratação, né, Marcelo? Acho que o interessante do contrato consciente é que fisicamente ele já deu para entender que ele não é um contrato de adesão, nunca será, né? É um contrato muito tailor-made, muito para cada situação, construído com aquelas pessoas, para aquelas pessoas, em função do que aquelas pessoas revelam sobre elas. Então, o contrato, ele tem a ideia da cláusula de reharmonização, ela traz uma ideia
é quase como um considerando do contrato, né? Quer dizer, a gente parte do pressuposto de que eu sou assim, 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 e eu quero que as coisas fiquem assim, 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 e que o Marcelo é assado, 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 e que ele quer que as coisas fiquem assado, assado, assado. Então, nós, contratualmente, nos comprometemos a olhar para o que é importante para o outro que está declarado no contrato. Porque eu Nós vamos sei que reconhecer o que a gente Marcelo pode é mudar. assado. E a gente vai reconhecer que a gente pode mudar. Olha que louco. Exatamente. E que a gente pode reharmonizar em função de que a gente quis fazer conscientemente um contrato com alguém que é assado eu sendo assim. Exato. O resumo é esse. Né? Temos muitas pessoas de práticas colaborativas. A gente pode falar assim para a pessoa de prática colaborativa que já fez curso ou que não fez, mas deve ter alguma ligação com o tema, porque está aqui na casa da Mônica, tem que ter algum contato com isso. Então, é a mesma coisa falar assim para uma pessoa, olha, eu posso dar um treinamento de práticas colaborativas em 2 minutos. 2 minutos. O que é? Você tem que mudar a mentalidade, você tem que colaborar, colocar o seu melhor e colocar 100% de esforço na construção de algo conjunto, ponto. Certo? Tá, mas como é que faz isso no protocolo? Aí é a vida inteira. É a mesma coisa. Como é que eu faço esse contrato acontecer, no qual eu me conheço, eu conheço você, e isso faz com que a estrutura, o pré-contrato, o contrato, a elaboração, a execução, seja com irradiação desses considerandos que passam a ter uma vinculação relativa. Uhum. Né? Exatamente. Como é que a gente aprende a contratar, a mudar, a desfazer? Né? Como é que a gente tem essa conversa antes? Mas eu não me interesso por essa conversa, que saco. Eu prefiro botar nome, objeto, preço, valor. Tá bom. Tudo bem. Né? Mesma coisa. A pessoa tem um divórcio, ela quer contratar, quer divorciar, assinar um documento. Tudo bem. Eu acho que aí também tem uma coisa que eu acho que tem contratos em que isso é muito mais importante do que outros, né? Você vai comprar uma bala na padaria, você não precisa falar das suas motivações, dos seus valores, por que você ama a bala, que ela te lembra a infância e nada disso. Não tem nada a ver. Você vai abrir a conta no banco. Agora, você vai criar uma sociedade, você vai fazer um pacto antinupcial, né? Você vai fazer um contrato, mesmo que seja um contrato de prestação de serviço a longo prazo, você vai contratar um funcionário para um cargo de confiança na sua empresa. Você quer ver que bárbaro que eu estou trabalhando num caso? Você vai fazer um testamento. Eu não sei você, até quero te ouvir. Quando as pessoas vão me consultar sobre testamento, eu sou o primeiro a falar, quer fazer testamento? Eu acho que tem que avisar para as pessoas o que você está fazendo, por que você está fazendo, como você está fazendo, por que você está fazendo. Eu acho horrível você vai fazer o testamento e deixar para lá uma caixinha de surpresa que ninguém nunca sabe que o cara fez aquilo. Então, assim, traz para as pessoas, coloca na mesma página. Só que por que você está fazendo isso? Quais são os seus valores? Você sabe assim? Então, você tem muito lugar para você deixar as pessoas serem, se apresentarem, se revisitarem. Contrato, né? Acho que a palavra é coisa aqui, assim, é uma oportunidade de você se conhecer e se revisitar. Né? Então, eu acho bárbaro. Agora, vamos lá, você vai contratar práticas colaborativas. Faz um contrato consciente. A pessoa sabe o que é transparência? O que é transparência para ela? O que é entregar informação? O que é lidar com uma situação de tal forma? Sabe, faz esse passo a passo. Tem que trabalhar em equipe, né? Quão em equipe eu estou disposto a trabalhar? Né? Quanto eu quero gastar de tutano, entendeu? Qual que é a sua página 2? É muito bonita até a página 2. A página 2, ela é rapidinha. Então, é isso. Mas voltando a falar, para a gente não ficar só na mudança de mentalidade, a gente tem os passos. Então, depois que a gente discute sobre essa mudança de mentalidade, depois que a gente faz um trabalho árduo e longo sobre missão, visão e valores, depois que a gente faz um trabalho árduo e longo sobre mudança, sobre cláusula de reharmonização, aí a gente vai começar a falar de cláusula contratual. Preço, serviço, data de entrega. Uhum. E aí, quando você for fazer isso, você falar, eu quero contratar com essa pessoa, eu sei que a gente vai fazer junto. Então, essas outras cláusulas contratuais com as forças vinculantes, que as outras também têm, né? Elas deveriam ser mais fluidas. E aí entra as peculiaridades de legal design, né? De vulnerabilidades,
e por aí afora. Então, acho que no resumo, contratos conscientes vêm com isso. A Kim Wright, só para a gente honrar isso, tem o livro da Linda Alvarez, que é Discovering Agreements, tem o livro da Kim Wright, Conscious Contracts. Ela faz isso no mundo inteiro, em todos os continentes, em todos os lugares. Tem empresas que adotam contratos conscientes e começam a trabalhar contratos conscientes. As pessoas fazem essas conversas e fazem esses contratos. E as empresas, elas podem, Sam, de alguma maneira, incorporar isso na vida delas. Pode não fazer contrato consciente com os consumidores ou com os stakeholders, com o mercado, mas elas vão buscar o máximo que elas podem se aproximar disso. Então, elas honram aquilo que elas proclamam. E aí entra a história das empresas humanizadas, que é esses Firms of Endearment. Pode ser um pouco de marketing para algumas, nem tanto para outras, mas são empresas que efetivamente têm valores e sustentam esses valores nas suas condutas. Né? São essas empresas que elas têm lá people, que são pessoas, profit e planet. Ou seja, elas vão usar energia para focar em pessoas, para ter lucratividade sim, porque lucratividade faz parte do jogo, e planet. Como é que elas fazem isso? Com atitudes concretas. Se não tiver atitude concreta, não vale. Não vale. É legal falar que a Kim, né, ela viaja mesmo o mundo inteiro e tem projetos em muitos lugares. Mas eu acho muito, muito interessante o fato de que ela tem um projeto muito grande, talvez o maior delas, né, no País Basco, né, Marcelo? E para quem conhece o País Basco, sabe que o basco é alguém essencialmente fincado nos seus valores. Né? E não é uma coincidência que no País Basco isso tenha sido abraçado, né? A ideia de contratos conscientes tenha sido abraçada com tanto vigor, porque para eles é importante, né? O ser basco e ser assim como somos os bascos. E ela tem um trabalho enorme lá ela vai para a África, ela sai bem do mundinho conhecido, né? Mas do circuito do fashion do mundo. Ela sai. E está na Nova Zelândia, né? Enfim, tá para tudo que é lugar. E levando e conhecendo os sistemas locais, isso que é muito interessante. Né? Ela é uma pessoa curiosa pelos valores dos outros, né, Marcelo? Eu acho que isso é a motivação também que traz aqui para o trabalho. Exatamente. E como que a gente consegue trazer essa mudança no Brasil? Como é que a gente consegue colocar cientificismo nisso? A gente vem falando isso bastante, né? Para quem não sabe, você concluiu o doutorado ou vai concluir o doutorado em Direito Civil na USP? Eu vou concluir o doutorado. Vai concluir. Então, assim, nessa parte aqui, cadê a força vinculante do Código Civil sobre a boa-fé que irradia sobre o dever, né? Ou seja, trazer essas coisas todas para o contrato para ver que não é só uma questão de uma ideia, de uma mentalidade, mas que isso tem jurídico, né? Isso é jurídico, né? E acho que esse ponto é super, enfim, super relevante, né? E lembrando as pessoas que, eu quero fazer contratos conscientes, eu quero no meu escritório, para casamentos, para testamentos, para sociedades, para clientes, tem que fazer um treinamento. A mesma coisa é falar, eu escutei sobre mediação. Como que é mediação? A mediação é uma conversa qualificada, tem uma pessoa ali que vai ajudar, vai conversar, vai mapear as coisas, vai aprender isso. Né? Todo mundo tem que continuar desenvolvendo, porque a ideia o nosso objetivo é a ideia. Né? Agora a gente tem que concretizar isso, sistematizar, para que isso seja realizado pelos advogados com o ferramental que importa e bebe do universo do consenso. Uhum. Né? Acho que é isso. Acho que são 11 horas e eu não sei se nós temos perguntas, Mônica, para a gente também poder trocar com o público, né? Nós ainda não temos perguntas, olha só. Não sei se vocês foram claros demais ou está todo mundo estarrecido assim, com tudo que vocês falaram. Eu só estou vendo elogios, excelente webinar. Vou registrar algumas presenças aqui que eu ainda não tinha visto. Olivia Fisch, nossa, querida Olivia. do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Queridíssima Olivia, um beijo. Querida.
Mônica, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, recente, que eu acho que vale muito a pena para quem estiver assistindo, que, assim, tem uma pessoa controversa no meio, tem quem ame, tem quem não goste muito, mas é o professor Clóvis de Barros, né? Para quem, Marcelo? O professor Clóvis Barros, que é professor de ética, bem famoso, né? E aí, outro dia eu recebi um vídeo, e era dele. E aí eu fui ver o vídeo, abri o vídeo para ver, e eu achei incrível, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Impressionantemente tudo a ver, né? E faz uma semana que eu abri esse vídeo. E aí ele falava sobre valores. Ele é de quando mesmo? Quem? E o livro dele é de quando mesmo? O livro dele quem? Não, eu recebi um vídeo, desculpa. Vídeo, não livro, um vídeo. Esses vídeos aí, eu recebi um vídeo. E aí o professor de Clóvis, no vídeo dele, um vídeo de 3, 5 minutinhos, ele falava de valores, professor de ética, né, de filosofia, ele falava de valores. E aí ele falava assim, outro dia, pessoal, o negócio de valores, você tem que saber quais são os seus valores, quem você é. Eu falei, nossa, tá falando o que a gente fala, né? E aí ele falou assim, por que vieram me contratar para dar uma aula lá, eu não sei aonde, eram umas senhorinhas, eram umas freiras, eu não sei o que eram, umas carolinhas, e ele tira sarro, fala palavrão, essas coisas. Eram umas calorinhas, vieram pedir para me contratar para fazer aula. Eu falei, claro que eu vou dar uma aula para a senhora, uma palestra. Aí a senhorinha falou assim, mas eu posso pedir um favor para o senhor Clóvis? Claro, senhora, pode falar para mim. Eu queria que você falasse dessa aula, mas por favor, você pode não falar tanto palavrão? Porque, na verdade, se você falar muito palavrão, lá tem muita senhorinha, elas vão ficar estarrecidas. Aí ele falou assim para ela, não posso falar palavrão? Então eu não posso ir lá não, senhora. Mas por que você não pode ir lá? Porque você está me contratando quem eu sou. E eu sou isso aqui, eu sou pacote completo. Eu falo palavrão, eu explodo, eu faço as coisas que eu amo, e eu sou assim. Você quer me contratar? Você tem que contratar assim. Eu posso ir, eu posso não cobrar, eu posso fazer o que a senhora quiser, posso tirar foto. Pode tirar foto, depois pode tirar foto, pode fazer o que a senhora quiser. Mas se falar palavrão, eu não posso deixar ele falar não. Porque isso sou eu, meu valor é assim, eu faço as coisas com amor, e para mim fazer assim, quer me contratar? Ué, ficou sem graça, voltou, falou, não, tudo bem, o senhor vai lá, tudo bem, pode falar palavrão. Vai lá, fala o seu palavrão. Aí ele narrando no vídeo dele, tá no YouTube, vocês devem achar, Clóvis, tá? Valores. Aí ele fala assim, eu nunca falei tanto palavrão na minha vida. Aí eu fui lá, tinha as senhorinhas, eu nunca falei tanto palavrão, eu nunca falei tanto caralho na minha vida, era tudo que eu falava, era caralho. E assim, eu vi a senhorinha toda, e aí no final foram lá me beijaram no meu aniversário, a mulher falou, nossa, nunca vi uma palestra tão boa, e não sei o que, isso aqui lá. E eu achei interessante, porque é justamente isso, se você sabe como você trabalha, você sabe o que você quer na vida, você sabe como que você é, não que você não possa ter adaptação. Óbvio, estou falando de uma pessoa que foi contratada para dar uma palestra e contratou ele completo. Óbvio que a gente pode trabalhar e que a gente não precisa estar ensimesmado e na mesma bolha, só assim, não. Mas foi muito rico, né? Acho que vocês olharem esse vídeo para vocês saberem quem vocês são como advogados, o que vocês vendem como advogados, o que vocês propõem, e deixar claro para as pessoas, porque a gente não deixa. Aí o cliente vai com expectativa e encontra outra. E quem vocês querem ter como clientes? A pessoa chega lá com uma expectativa, mas você vai ver, é diferente. E aí depois o negócio engripa, ninguém sabe por quê. E aí você fala, não, mas eu pego todo o cliente. Então o teu valor é dinheiro. Por quê? Vou voltar para finalizar aqui a minha fala, aqui para a gente fazer perguntas. Não é o que você fala que são os seus valores, não é o que você declara que são os seus valores, é as suas condutas que vão mostrar quais são os seus valores. Tava aqui pensando, né, Marcelo, nessa coisa de as condutas e tudo mais. De novo, né, na coisa de pode acabar que as pessoas não contratem, né? Mas eu acho que os contratos conscientes, eles valorizam ainda mais duas coisas que são muito caras, tanto para as práticas colaborativas quanto para a mediação, e por isso que eu estou falando, a gente tá pensando dentro da mesma lógica, mas no momento anterior, que é transparência, né? E que é decisão informada. Então, se eu faço isso, apesar de saber de todos os senões, a chance disso dar certo é muito maior, porque eu sabia, eu estou consciente, eu me responsabilizo pelo resultado, né?
Então, aquela coisa de falar assim, mas eu não sabia que você gostava de dormir do lado esquerdo da cama, né? Eu também gosto, e agora, né? Então, isso tudo tem que ser muito esclarecido. Eu acho que essas conversas, né? O grupo de estudos aqui de São Paulo, de práticas, está estudando o livro Conversas Difíceis, né? Essas conversas, elas nem são tão difíceis no sentido de que não existe ainda uma crise, mas realmente eu já lidei com situação, né, eu e a Fernanda no escritório, de falar para as pessoas assim, você tem que fazer um pacto antinupcial, mas eu vou conversar sobre isso com o outro, mas daí ele não vai querer casar comigo, né? Se eu falar que eu só caso se eu casar com separação total de bens, ele não vai querer casar. Se ele não casa com você por causa da separação total de bens, ele não quer casar, ele quer seu patrimônio, né? Então, vamos ver o que é importante para você e vamos, né? Acho que as pessoas, de novo, né? Isso diz respeito de com quem você está contratando, de quem você é, com quem você está contratando e que tipo de contrato você está fazendo. Porque dependendo do que for, você fala assim, bom, então essa pessoa é bacana para namorar, mas não para casar, não é? E tá tudo certo, desde que você saiba, né? A consciência é incrível. Eu acho esse tema ele é incrível mesmo, ele é incrível. Então, gente, primeiro eu queria parabenizar, foi tudo lindo, maravilhoso. Queria pedir, Marcelão, que você depois mandasse para a gente também vai colocar para o pessoal o nome dos livros, do Alvarez e da King Wright, né? Uma coisa que o Fernando falou, o Fernando Catelã Cordeiro, que é seu fã. Meu amigo não vai, eu só tenho amigo aqui. Aí vira rasgação de seda com os amigos. Ele quer, e eu também, então é um coro, Fernando e Mônica. Queremos King Wright no Brasil again. Como agora nós estamos numa fase de novo normal, dá para a gente fazer online. Então, Marcelão, vamos lá, King Wright online. Vamos pensar, vamos ver como a gente consegue realizar. Vamos fazer o webinar King Wright online, que a gente quer muito. Tudo bem que vocês substituem maravilhosamente bem a King Wright, eu sei, vou entrar nisso já, calma, querida. Não, o pai não sou eu, eu não sou pai da história não, eu sou só um, tá certo, ela é a mãe da história. Tudo bem que vocês substituem maravilhosamente bem a King Wright, mas a gente quer ouvir também a King Wright. Bom, com relação a... Já vou chegar na pergunta, tá? Tem alguns comentários e perguntas. Queria registrar também aqui a presença da Débora Pinho, nossa querida também, entusiasta das práticas de longas datas, né? Não, muito mais que entusiasta, pelo amor de Deus. Entusiasta e participante e de grupos e sempre, né, parceirona nossa, ela está com a mãozinha levantada, então vamos abrir já a palavra para ela. Só quero terminar de registrar algumas participações e a gente já abre a palavra. Temos também a Maritza, que comentou aqui no chat, aqui, gente, é tanta coisa no chat, por isso que eu até peço que as pessoas que fizeram comentários mais relevantes ponham no Q&A, porque realmente eu não dou conta, porque o pessoal vai colocando no chat, eu não estou dando conta no chat, gente. Então, a Renata Ferrara aqui também colocou, pensando no acordo de divórcio, né? Se vocês puderem colocar essas perguntas, esses comentários mais relevantes no Q&A, fica bem mais fácil para mim, porque eu não estou dando conta de colocar, de acompanhar no bate-papo, porque junto no bate-papo tem manda o certificado, eu quero o plano de ensino, que inclusive, Marcelo, a gente vai precisar receber esse plano de ensino, que milhares de pessoas... Não, plano de aula aqui para esse webinário. Plano de aula. É um esqueminha, mas a gente manda. Mas está sendo produzido um material mais substancial, que quem sabe até seja um livro, então, mas está muito no começo. Fala para satisfazer o povo aqui e depois a gente manda o que for. Mas, de qualquer maneira, então, esses comentários mais relevantes, Marita, Renata, peço que vocês ponham no Q&A, porque eu não estou acompanhando. Já foi lá para cima, não acompanhei mais, tá?
Maritza também, nossa querida Maritza de São José dos Campos, que já levou a gente para falar em São José, eu, Marcelo, Sandra, então maravilhosa também está aqui com a gente. E agora a gente já tem algumas perguntas, que eu vou abrir as perguntas e vou abrir a palavra para a Débora Pinho. Então, eu vou colocar as perguntas que já vieram, todas, e vou abrir a palavra para a Débora. Então, teve uma pergunta da Fernanda Levi, eu acho. Na verdade... Olha lá, Fernanda, olha Novo lá. amigo, novo amigo. Pergunta em house. Eu podia dar muitos exemplos de como a Fernanda contrata conscientemente, mas tudo bem. Para a gente virar sócia, a gente só virou sócia depois que a gente viajou junto. Entendeu? Se dá certo numa viagem, aí a gente pode pensar. Eu também viajei com Fernanda, então também posso contratar com Fernanda. Ou não. Ou não. Acho que a Fernanda vai falar que pode. Eu sei que você fica com ciúmes, mas acho que a Fernanda vai falar que pode. Adoção. A Fernanda eu só que tomo banho de arruda todo dia. Adoção dos contratos em ambiente nacional. Como é que vocês veem isso? Eu vou falar todas as perguntas e aí vocês comentam, tá? Então, a Fernanda falou sobre a adoção dos contratos em ambiente nacional. Como vocês veem isso? A Débora Pinho falou também são chamados de contratos personalizados. Esses contratos conscientes também são chamados de contratos personalizados, tá? Eu falei que eu ia abrir a palavra para a Débora Pinho, mas eu acho que ela não tem como falar aqui. Então, se quiser, Débora, pode colocar alguma coisa aqui no Q&A que a gente retransmite. Então, inicialmente eu vou passar essas perguntas e depois eu sei que tem mais perguntas daqui, da Rose, da Marília, da Silvia, do Gabriel, e a gente vai passando aos poucos. Então, inicialmente, é a questão da Débora, que ela colocou dos contratos personalizados e da adoção dos contratos em ambiente nacional. Como vocês veem isso? Fernanda Levi. Não, eu ia só falar o seguinte, daí o Marcelo emenda. Mas assim, na minha visão, né, contratos personalizados é um gênero mais amplo, porque ele é feito de maneira personalizada, né, para aquela, customizada, vamos dizer, para aquelas pessoas. Este contrato personalizado pode, além de personalizado, ser consciente. É um plus a mais, como dizem, né? É um plus, por quê? Porque além dele ser customizado para aquelas pessoas, para aquelas necessidades, ele leva em conta a consciência dos valores que estão ali em jogo naquela relação. Né? Então, pode ser personalizado sem ser consciente, né? Então, o trabalho do consciente tem essa metodologia que o Marcelo falou a mais, de colocar na mesa, como diz a Kim, né? Colocar na mesa quais são os meus valores e quais são os valores da outra pessoa. Cartas na mesa. Literalmente cartas, né, Marcelo? Sem nenhum comentário, é exatamente isso. Você pode ser personalizado, mas você pode não ter essa estrutura que a gente falou, que essa estrutura é uma estrutura relativamente doída. Revisitar seus valores, olhar um pouquinho para as suas sombras, isso não é uma coisa muito fácil, não. Correr o risco de não casar, né? Correr o risco de perder o sócio, né? Então é isso mesmo, perfeita a colocação, correr nada o risco complementar. de não fazer escolhas erradas, porque às vezes a gente até inconscientemente sabe que é errado, mas a gente quer, não é? E quando a gente traz isso para a luz, aí a gente tem que tomar uma decisão real. O direito de errar, né? O direito de quebrar a cara, o direito de se dar muito mal. Né? Quem é que vai poder falar para a pessoa? São os valores dela, né? Às vezes o valor desse de arriscar e de, sei lá. Mas também vai ter um negócio de psicologia aí que aí já não é a nossa... Agora, para a Fernanda, olha, eu e a Kim, a gente tinha uma ideia de... Quando eu falei com a Kim, enfim, meu contato com ela já mais antigo, e ela confiou a vinda dela e tudo mais, a gente fez com o objetivo de fazer, sim, uma integração nacional dos contratos conscientes. Então, a ideia inicial nasceu com isso. Tanto que a gente fez um treinamento, o primeiro treinamento que a Sam fez, aqui foi em São Paulo, e depois teve um
no Rio de Janeiro, junto com a Gabriela Asmar. A Gabi nos recebeu e coordenou junto comigo lá no Rio de Janeiro. Não sei se a Fernanda Guerra está aqui também. A Fernanda Guerra, ela fez, advogada do Rio, também ela fez o treinamento e está super empenhada em conseguir, enfim, caminhar com contratos conscientes. E aí a gente tinha um plano de voltar e de fazer, ir para os outros lugares, enfim, fazer aquele trabalho que... até mais longa também, né, mais Marcelo? longa. Ela demanda... Não é só treinamento. Mas assim, aquela velha história, você traz aqui, você tem passagem internacional, você tem que fazer tradução, você tem que fazer um negócio. Isso acabou me tomando, né? A vez que ela veio para cá, ficou aqui quase um mês, entre indas, chegar aí, viajar, e me tomou. Eu tenho escritório, eu tenho que tocar minha vida, é difícil para mim fazer isso, né? E eu estava meio relativamente sozinho nessa brincadeira. E aí veio o ano passado, a gente tinha que reestruturar e o financiamento, eu financiei tudo, né, do meu bolso, e aí a gente teria que pensar em patrocínio, viabilização econômica. E foi um contrato consciente. Quem me conhece, tem muita pessoa do grupo que me conhece, sabe que eu acho que eu tenho ali as minhas qualidades, sim, né? Modéstia não é uma das minhas... nem sou muito, nem pouco. Mas quem me conhece sabe que eu tenho algumas qualidades, mas tem uma que eu não tenho, que é a organização, que é saber fazer evento para frente, entendeu? Se tivesse feito contato com o meu PC lá na frente, nunca teria deixado eu ser diretor, entendeu? Porque... Marcelo, vamos lá, estamos juntos, eu faço com entendeu? você. Vamos lá. Então, assim, respondendo a Fê, você tem um problema de implementação. E você tem um problema de contrato consciente que sou eu que estou, entendeu? Eu preciso de ajuda. Eu não faço organização, eu sou horrível para isso. Quem já fez curso comigo sabe que eu mal mando os invites quando dou curso. Eu não posso fazer. Eu tenho que ser convidado, porque a minha organização é ruim. Mas você vai para o palco, né? Você não está na coxinha. Não, mas pera um pouquinho, Marcelão. Eu acho que a pergunta da Fernanda foi no sentido diferente, assim, tipo, como é que a gente vê essa aplicação do contrato no Brasil, né? Mas ele depende, que nem prática colaborativa, ele depende no Brasil, ele depende de disseminação, ele depende de pessoas que treinam, que aprendem, que façam, que nem as práticas colaborativas hoje, ela tem uma amplitude nacional, porque começou no Rio, foi para São Paulo, foi para não sei aonde, foi para não sei aonde, e foram pegando pessoas locais extremamente motivadas, inteligentes, bem intencionadas, que foram tocando o negócio para frente. Agora, é a mesma coisa. Como é que você põe isso no plano nacional? Com ajuda, com OABs, com pessoas que pegam e fazem o negócio acontecer, com isso. Porque, olha, contrário, tem 1 quilo de gente nesse chat aqui, hein? É que você sempre falou que práticas colaborativas dependia muito dos outros e tal, para acontecer. Contrato consciente não depende. Não. Se qualquer um tiver nessa sala, for estudar e começar a vender para o seu cliente contrato consciente, pode fazer um trabalho lindo e não depende de outra pessoa. Não, e não depende nem de outro advogado. Não. Porque nas práticas colaborativas, você ainda tem que... A parte contrária tem que arranjar um advogado que seja colaborador. Talvez seja a grande dificuldade na prática colaborativa, na vida real, no dia a dia, é que a pessoa... também tenha um advogado colaborativo e também tope a coisa da equipe e tudo mais. Então, você precisa das duas partes com esse mesmo fim. Aqui também você precisa das duas partes querendo, mas o advogado que faz o trabalho do contrato, ele via de regra é um só. Né? O profissional que está fazendo essa contratação, que está redigindo esse contrato e vai aplicar essa metodologia, ele é um só. Ele não depende que a outra parte também tenha um advogado. E mesmo que a outra parte tenha um outro advogado, você passar essa metodologia, um advogado se interessar e querer fazer, e você conseguir, é mais simples, porque você não tem renúncia de nada, você não tem grandes transformações. Então, acho que você tem uma disseminação que pode ser mais facilitada. E aí, falando nisso, Fê, e respondendo,
existe um movimento dessas empresas humanizadas que é um excelente caminho, de capitalismo consciente é um excelente caminho, dessas B Corps, e aí tinha que falar de geração, essa geração Z, entendeu? Geração Y ainda, são gerações que elas vêm com muito mais dinamismo, com muito mais rapidez, que elas querem as coisas mais simples, mais fáceis. Quem gosta do bololô e do data velha é geração X para cima. X já não é tanto, mas não é verdade? Então, tá mudando, tá mudando. Só que para disseminar, eu preciso de pessoas que nem você, Fê, que nem a Sandra, que nem a Mônica, que nem as 300 pessoas que se inscreveram aqui para falar, eu gosto disso, quero aprender, quero fazer sério e quero disseminar. E ter um grupo que faça isso acontecer. Eu vou ser mais incisiva ainda. Tá mudando, não. Já mudou. Só quem não viu ainda são poucos, né? Mas está mudando para alguns já mudou, e acho que a gente está a largos passos, graças a Deus, do já mudou, né? Então, eu acho que estamos no caminho, né? Estamos aqui com 160 participantes, tivemos 380 inscritos, isso normalmente é isso mesmo, 50% acaba conseguindo vir, mas a gente sabe que depois isso daí vai estar disponível no YouTube da OAB, e a gente tem normalmente mais 500 views, etc, né? Continuando um pouco aqui, eu vou fazer alguns comentários e já entrar em mais algumas perguntas que vieram. Então, a Maritza falou que expande a mente, a possibilidade de colocar essa questão dos contratos conscientes e incluir esses contratos, como a gente falou outro dia no nosso webinar, onde a Maritza e a Fabiana Cardoso palestraram, dos contratos de família. Então, essa inclusão dos contratos conscientes, da visão dos contratos conscientes dentro dos contratos de família... É que nem luva. Totalmente baseados, né? Mais do que os contratos de família, que tem que ser baseados em princípios e valores, não existe, né? Então, a gente estava falando do contrato de namoro, por exemplo, né? Quer dizer, o que é o contrato de namoro? É uma loucura se você parar para pensar, né? Mas por que não? Você tem o direito de dizer que você só está namorando e que você não quer construir uma família. E aí o Conrado estava falando na comissão do João outro dia, que assim, o ideal, ele falou assim, para os meus clientes, eu falo assim, coloca um despertador, de 2 em 2 meses, você refaz o contrato de namoro. Ó, só estou namorando ainda, tá? Não estou em união estável, não. Ó, continuo namorando. Entendeu? É muito maluco. Ou até entender qual é a questão disso, né? Desculpa, mas às vezes a questão é patrimonial. Às vezes é muito mais fácil ter uma cláusula que dá a separação de bens. Aí ele fala isso, você coloca isso e coloca uma cláusula. Ó, só que, se assim entender Vossa Excelência numa questão de briga, que estarei em união estável, porque isso pode parar no judiciário, nós estamos em vínculo, qualquer que seja, com a cláusula da separação total de bens. Pronto, já de alguma maneira mostrou a intenção. Deixa eu pegar uma carona nisso que você falou, que eu acho que é incrível aqui, só para a gente situar. Eu posso fazer um contrato de namoro, que eu falo que eu quero só estar namorando, mas se por acaso a situação fática se configurar união estável, que então é separação de bens, tá, você faz o que quiser. Veja, legal, as pessoas estão abertas, estão conversando. Isso não vai ser um contrato consciente à luz dessa metodologia se ele não passar por uma reestruturação na sua formação. Aí pode ser um contrato muito bacana, mas as pessoas esmiuçaram seus valores, por que elas querem estar de um jeito, como elas querem ser chamadas, quando acontecer mudança, quando acontecer conflito, qual é a visão de um, qual que é, você entendeu? Sim, mas elas querem namorar, elas querem falar, estamos namorando. Não, eu sei, tá tudo bem. O que o Marcelo está falando é que ele pode ter, e ele cai como uma luva em todas as relações de feridas, vamos dizer assim, de longo termo. Por isso que para o direito de família é super bom, sociedade e grandes contratos empresariais de longo prazo, concessão de marca, questões que implicam uma identidade de um com o outro, mas, quer dizer, você pode fazer esses contratos todos, até como a Débora falou, personalizados, né? Só que não conscientes, né? Então, você pode fazer um contrato de namoro? Legal. Você vai colocar isso, legal.
Para ser um contrato consciente, ele precisa ter uma fase inicial, pesquisa de valores, de conversa, de cartas na mesa sobre valores. Entendi. Gente, agora tem mais perguntas, então eu vou lançar mais ou menos todas, um pouco para a gente, né? Bom, tem alguns comentários aqui. Se você encarar, por exemplo, a Renata Ferrara falou, se você encarar o acordo de divórcio como um contrato, também é complicado, que você teria que fazer todo esse passo a passo, mas as pessoas contratam para se livrar no divórcio, né? Mas nem vamos surgir mais comentários, que não vai dar tempo, porque tem outras perguntas. A Elba também fez um comentário bastante interessante. É sustentar em pé o que se fala sentado. Eu achei bem interessante esse comentário. E também a Fernanda voltou a falar de relacionar esse tema com reserva mental, o tema dos contratos conscientes. É um tema jurídico difícil, esse para a gente trabalhar dentro da academia. Aquilo que está dentro de mim, que eu não externo, como é que isso dá tangibilidade? Esse é um tema incrível. Eu já conversei com o Marcelo sobre isso, né? A formação da vontade, assim, do ponto de vista do academicamente direito, tem muitas questões aí que podem ser tratadas. Mas eu acho que, assim, tem uma coisa que é o que a Marília está perguntando aqui no Q&A, e que a Renata falou, que tem sim uma metodologia, um passo a passo, né? São duas coisas diferentes, estudo acadêmico desse negócio e tem uma metodologia passo a passo do como fazer para do pragmático. Consciente. Então, outra coisa, a Val também colocou um comentário bastante interessante, que eu ouço muito de uma amiga minha esse comentário toda hora, e eu me identifiquei, uma das minhas melhores amigas, muito querida. É preciso ter comido um caminhão de sal antes de contratar. Aí a gente vai fazer um contrato realmente consciente. E eu concordo, né? A gente só conhece uma pessoa quando a gente come um caminhão de sal com ela, né? Então, contrato consciente é um desafio aí, né? Bom, vamos entrar em mais perguntas aqui. Então, a da Marília a gente já respondeu de alguma maneira que há uma metodologia, um passo a passo, né? Esse passo a passo aí está nos livros e não vai dar tempo da gente, quer dizer, de alguma maneira o Marcelo e a Sandra já trouxeram aí esse passo a passo, né? Existe perigo, a Rose Vilela pergunta, existe perigo de falta de segurança jurídica nos contratos conscientes pela amplitude das cláusulas formalizadas entre as partes quando elas querem efetivamente fazer constar? Qual a orientação jurídica? Eu diria aqui, depois eu quero ouvir a Sandra, toda relação contratual, eu volto a dizer, ela tem para mim, ela tem um sentido de incompletude. Porque você nunca vai conseguir contratar prevendo tudo o que vai acontecer com todos os termos. O americano tem maneira de fazer aqueles contratos gigantescos, mas a gente faz um contrato mais simples, a nossa legislação ela é bem vasta e ela acaba se aplicando supletivamente, né? Então, segurança jurídica, precisamos conversar sobre o que quer dizer segurança jurídica. Não dá, a gente sempre vai ter a questão dos riscos que estão envolvidos em contratar. Os contratos conscientes eles não vêm para tornar indene de risco qualquer relação, isso não dá. Mas ele vem para tentar melhorar, ele vem para tentar visitar a forma com que ele é elaborado e como as pessoas podem se conhecer para minimizar o que for possível minimizar em termos de expectativa, de valores, de princípios, né? Dando esse exemplo que eu falei lá da contratação do professor Clóvis, quando você expressa o que você alinha expectativa. Então, acho que você tem uma potencialização para trabalhar melhor os contratos. Existe discussão acadêmica, eu tenho trabalhado nisso, a Sandra tem me ajudado, a Fernanda tem me estudado nisso. Qual é a força vinculante das declarações? Qual é a força vinculante do dever de colaborar? Qual é a força vinculante do dever de renegociar? Isso é irradiação direta do princípio da boa-fé que está no Código Civil? Como você tangibiliza? E como você simplifica o contrato e não complexibiliza o contrato? São desafios que a gente tem. Senão daqui a pouco a gente vai voltar a ter um contrato super complexo. Então, assim, o tema ele é muito profundo e ele vai longe. Mas respondendo, a gente entende que os considerandos eles geram uma força interpretativa na hermenêutica do contrato. Existe uma... Né, mas, de novo, se a gente não passar pelo passo 1, que é a mudança de mentalidade ou adequação de mentalidade, você não tem.
É a mesma coisa falar, as práticas colaborativas elas dão segurança jurídica, a mediação dá segurança jurídica. São temas que a gente enfrenta desde sempre. O que eu falo é confidencial, mas o que falou está falado. As pessoas vão colaborar, teoria dos jogos, sabe? Você confia, não confia. Todos esses temas eles continuam existindo. Essa segurança jurídica, ela é filha da modernidade e se provou que não deu certo. Não sei, Sam, o que você acha? Não, eu queria dizer assim, né? Eu acho que você usou uma palavra assim, né? Voltando, olhando para o âmbito das categorias jurídicas, como o Simão gosta de dizer, né? Do direito civil, eu vejo como um elemento fundamental nessa história aí dos contratos conscientes a formação de vontade, né? E eu até estava falando com isso com o Marcelo outro dia, né? Os franceses, eles têm. A gente aqui define 3 elementos essenciais, né, no negócio jurídico, o agente capaz, o objeto e a forma, né, prevista ou não defesa em lei. Os franceses, eles falam também do motivo. Né? Mas qual é o motivo para as pessoas contratarem? O que tem a ver com a declaração de vontade, a reserva mental, que a Fernanda falou, tem a ver com o silêncio formador de vontade, tem a ver com essa história da formação da declaração de vontade. E isso, para mim, é muito, na minha cabeça, né, juridicamente, é o momento em que a gente forma essa consciência do contrato, para que depois ela seja usada para a interpretação desse contrato, usada para execução desse contrato, usada para renegociação desse contrato. Então, eu acho que existe sim, quando você diz isso no instrumento contratual, isso é sim levado em consideração, claro, desde que você não fira a norma de ordem pública, isso é usado como um critério de interpretação do juiz. Porque o juiz, ele deve, isso é regra no Código Civil, o juiz ele deve levar em consideração a vontade que a pessoa expressou no sentido do que ela pensou, né? Qual a motivação dela. Bom, gente, vocês já estão convidados pela Maritza a fazer essa palestra em São José dos Campos. Ai, que linda! Belo e Sandra. E eu aproveito aqui para já fazer publicamente um convite para a querida Fernanda Levi, que virá falar para nós sobre cláusulas escalonadas. Tá bom? E mais perguntas. Comentário do Gabriel Greck, acho que é assim que fala. Genial este webinário, sou ex-jurista, acabei indo para a área de tecnologia, mas amo de paixão essa área. Rômulo Reis Sesco. Como se situa o conceito de contratos conscientes no ambiente empresarial? Total, a aplicação, ele nasce muito no direito empresarial, aliás, e não no direito de família. Que nem eu falava, nasceu junto com essas histórias dessas B Corps e capitalismo consciente. Por que capitalismo consciente, Marcelo? Existe essa ideia que vem lá de Whole Foods e essas empresas, que são empresas consideradas humanizadas, porque elas têm uma preocupação com todos os seus stakeholders. Então, elas têm uma preocupação em serem os valores que elas dizem que elas são. Então, elas contratam de uma maneira diferenciada. E elas têm que sustentar em pé, né? Como é o negócio aí? Sustentar em pé é o que ela fala sentada, as empresas. Porque senão elas perdem credibilidade para os consumidores, para o mercado e por aí vai. Então, você tem uma empresa que sabe como trabalha, tem um princípio de trabalho, tem um valor e mantém relações que sejam alinhadas com o seu tipo de trabalho. Então, você tem colaboradores que estão alinhados, você faz propostas no mercado para o consumo, que são mercados, você faz questões socioambientais que são adequadas. Toda a sua cadeia ela é baseada nessas ramificações que irradiam desses princípios e valores. É super adequado. Nos Estados Unidos está crescendo a história dos contratos conscientes, tem advogados, amigos, parceiros que trabalham fazendo isso. A história das startups, então vamos lá, pessoal, startup sucado que é uma beleza. Para startup, para as relações dos sócios e para os novos negócios, cai que nem luva. Outra questão aqui, na verdade, não é uma questão, mas é uma afirmação. Eu acho que pode virar também um pouquinho
do nosso comentário, vai. Pensando, a Renata Ferrara colocou, pensando no meu dia a dia, e acho que isso a gente pode estender, eu me estabeleço um rapport aí com a Renata Ferrara e provavelmente com todas as advogadas de família, advogados de família aqui presentes, onde eu incluo Marcelo e Sandra também, Fernanda, Helena, etc., Adolfo. Pensando no meu dia a dia, no nosso dia a dia, as pessoas em geral fogem das conversas sobre valores. E elas podem até entrar nas histórias de valores, é aquilo que eu falei. E aí é superficial. Quais são os seus valores? Fala aqui, meu valor é honestidade, lealdade e tal. É que nem aquela história que eles brincam, né, negócio de RH, que a pessoa vai fazer entrevista e eles falam assim, fala suas qualidades, dá 5, fala seu defeito, seu perfeccionista. Como é que é o primeiro? Qual Não, as é pessoas fala dos seus valores, a pessoa coloca lá um monte, eu sou pontual, eu sou estudante, sou estudiosa, seu defeito, perfeccionista. Que é fácil falar, né, que isso é um defeito. As pessoas têm dificuldade de falar dos seus problemas. Então, é um desafio. Não é fácil, não é simples você fazer essa releitura de quem você é no mundo, quem você é para você mesmo. Só que aí os contratos conscientes eles vão chamar essa revisitação. Mais profunda, menos profunda, mas eles estão convidando uma revisitação a se contratar de uma maneira diferente, em maior ou menor profundidade. Você vai casar, eu sugeriria fazer mais profundo. Você vai fazer a sociedade? Faz. Né? Você vai contratar um negócio empresarial? Não precisa ser tanto. Mas honra o que você estatui. E falando de novo, uma coisa que eu falei que é importante, são as condutas que comprovam os valores, mas é importante declarar, porque se você declara, você pode também percorrer atrás do que você declarou. É uma via de mão dupla. Não, e estou aqui pensando na Renata, né, que diz assim, também tem o fato, Rê, de que é muito mais difícil falar sobre isso quando a pessoa está vivendo uma crise, né, que é o momento que normalmente ela procura um advogado de família, né, é mais difícil ela falar sobre valores nesse momento. Então, é com certeza mais fácil trabalhar com isso quando a gente está construindo uma relação jurídica. Mas mesmo assim, em direito de família, eu consigo te entender que às vezes as pessoas não querem falar de valores num pacto antinupcial, né? Mas acho que é bem oportuno, tá? E é mais fácil no início da relação jurídica do que no momento de problema. Vou dar um exemplo aqui. Desculpa, Marcelo. Nada? Vou dar um para exemplificar valores, no caso prático, eu sou pai, não sabe que eu sou pai, né? Então eu tenho minhas 3 meninas, eu sou louco nas minhas 3 meninas. Né? Eu tenho 3 filhos e 2 enteados, então eu sou louco na galera. Agora, 2 enteadas ainda? Dois enteados. Eu só estou falando assim, por exemplo, por que eu falo de valor? Por exemplo, eu sou pai, então pega um pai. Aí o pai fala assim, família é um valor para mim, tá? Eu sou um cara que família é um valor para mim. Legal. Família é um valor. Tá. Mas e quando você vai escolher onde você vai passar as férias? É aonde? É um lugar que efetivamente é um lugar para a família, para o melhor para a família, ou um melhor lugar para você? Quando você vai comprar um carro, você vai comprar um Porsche conversível que cabe 2 pessoas, ou uma moto Harley Davidson para você passear sozinho no final de semana, ou você vai comprar um carro do Papai Pig de 7 lugares? São as suas condutas que vão dizer se você realmente é família. Não adianta você falar que você é. Você tem que ser. E as pessoas elas têm uma autoavaliação também muito parcial, né? Muito desfocada. Esse é um problema. Não, gente, olha, eu vou dar um exemplo da pessoa não querer falar em valores, né? Ontem a gente começou uma reunião com uma cliente nova e ela estava bem tensa, sexta-feira passada, porque o valor que ela tinha combinado com o ex-marido era assim, nunca iremos nos acionar judicialmente, nunca. Então, eles viram uma vez uma cena das crianças, eles foram buscar o filho deles em comum na escola, e chegaram lá, viram uma cena da polícia chegando para levar o menino, uma outra criança, para levar com a mãe, porque a criança não queria ir com a mãe ou com o pai, e a polícia levou a criança à força com
um dos genitores. E aí eles olharam aquela cena e prometeram um para o outro que nunca iriam fazer isso com o filho deles. E então prometeram um para o outro uma promessa consciente, que não escreveram num contrato consciente, que por mais que eles tivessem problemas entre eles, eles jamais iriam recorrer ao judiciário e que eles iam se entender, que iriam contratar advogados consensuais, na época não sabiam e ainda não sabem hoje, contratos com advogados colaborativos que iriam lidar com o problema caso esse problema viesse a existir. De fato, se divorciaram e estava tudo lindo, e ele prometeu também, ela é de fora de São Paulo, eles prometeram entre si que ele cuidaria dela, para ela poder se manter em São Paulo e não voltar para a cidade natal dela. Então, vamos combinar que eu cuido de você, eu cuido de você aqui. Isso ficou muito bonito até ele casar novamente. Quando ele casou novamente, ele tinha uma nova mulher e uma nova filhinha recém-nascida para cuidar. Então, esse cuidado com ela teve que ceder lugar a um cuidado com uma nova mulher e uma nova filha. E as coisas começaram a complicar. Segundo ela, não houve uma conversa anterior, não sei o que ela chama de não haver, talvez da parte dele ele tentou uma conversa que não foi recebida, a gente não sabe. De fato, o que aconteceu foi que ele entrou com uma ação na justiça e ela nos procurou desesperada, querendo entrar de licença no trabalho, porque ela estava tão emocionalmente assim complicada que ela não sabia como lidar com a situação. Ela falava: eu não consigo lidar, a gente prometeu que a gente não entrar com ação. Eu falei: mas ele entrou com uma ação para regularizar simplesmente a situação de alimentos, a situação de visitas. Ele não está te acusando de nada, ele só quer regularizar a situação. É uma ação tranquila. Eu entro, vou conversar com o advogado dele e a gente vai entrar num acordo aqui, está super tranquilo isso. Tudo que ele está pedindo aqui não é absurdo, a gente vai conversar e vai entrar num acordo. E ela em pânico, e ela não conseguia nem conversar, ela não conseguia. E aí eu falei para ela assim: calma, por que você está tão ansiosa? Ela não conseguiu responder. Eu falei: mas o que te pegou? Qual é a questão que te pegou para você ficar tão ansiosa? Ela falou: se você não sabe lidar com questões, com clientes ansiosos, eu prefiro nem começar o nosso trabalho. Você não é psicóloga, você é advogada. Se eu quisesse uma psicóloga, eu contratava uma psicóloga e não uma advogada. Ela começou a reunião assim. E aí eu consegui baixar a bola, a gente continuou a reunião, mas ela não tinha condição nenhuma de contratar algo ali. Se eu continuasse um pouco nessa vibe, ela não ia nem me contratar. E conseguimos lidar e contratamos o serviço. Mas é um contrato consciente? Ela queria um Não, acordo, mas não é um não, contrato consciente. não, Complicado. tem nada a ver com o contrato consciente. Não, muito pelo Tem a ver contrário. que a pessoa está emocional, você tem que reconhecer que ela está emocional e que ela não quer uma Não, então, mas o advogada que eu estou querendo pacificadora, ela dizer, quer alguém para a segurança jurídica. não, sim, mas o que eu estou querendo dizer é que, voltando à questão da família, que a gente estava falando, na hora que as emoções estão à flor da pele, na hora que a gente está falando de contratos, né, na área de família, quando a gente está falando de testamento, quando a gente está falando de contratos quaisquer na área de família, é difícil a gente conseguir que as pessoas olhem para seus princípios, para os seus valores, e é uma missão árdua, que eu acho que dá para a gente fazer isso, mas a gente precisa ter um dom, e aí nessa hora a gente pode recorrer às nossas queridas companheiras aí, profissionais de saúde, coaches, até para ajudar a gente também, até, quem sabe, na hora de contratar, né? De fazer um contrato consciente para tentar ajudar também nesses princípios e valores. Eu dei um exemplo, que é óbvio que esse contrato não é consciente, mas eu dei um exemplo de como os valores ficam totalmente perturbados, que a pessoa não quer entrar em contato com esses valores. Ela está num desespero tão grande que ela não quer entrar em contato. É É, muito difícil. mas é uma questão de profundidade também, viu, Mônica? A questão, pelo que eu vi dos contratos, estudei, não é uma questão tão profunda, né? É uma questão que você tenta fazer alinhamento de expectativas, fazer declarações que parem em pé. Então, por isso que você faz uma conversa e você tangibiliza os valores e os princípios, mas não é tão profundo assim. E não é em momentos, normalmente não são nesses momentos de tanta crise.
Ou seja, os momentos de crise são difíceis para a gente estabelecer esses contratos conscientes, né? Não, na verdade, nesses momentos não são momentos de criar relações jurídicas, né? Exatamente. Por isso que eu falei, os contratos conscientes, eles estão num momento diferente do momento da mediação, do momento das práticas colaborativas. Exatamente. Mas a prática colaborativa, ela pede um contrato consciente, teoricamente, de você contratar conscientemente um advogado. Né? A Júlia Então, está dizendo aqui que a gente precisa fechar, pessoal. Estou recebendo aqui uma não, mensagem. falta 15 minutinhos, né? Então, temos mais 2 perguntas que a gente vai conseguir fechar. Então, na verdade, temos aí uma missão árdua. O que eu quis dizer é, na hora que nós, advogados colaborativos, entramos nesse momento de crise da pessoa, a gente tem uma missão árdua de trazer ela minimamente a um patamar de mínimo de tranquilidade, mínimo, para tentar contratar. E a gente, o tempo inteiro, por isso, a gente tem, né, fazendo esse paralelo com as práticas colaborativas, a carta de missão e o termo de participação. Porque toda vez que começar a dar pepino, e aí eu remeto a essa questão que vocês falaram, da gente claramente deixar estampado que a gente precisa falar sim da quebra do contrato, que toda vez que houver uma hipótese de quebra ou uma percepção de quebra, a gente precisa remeter ao porquê eles contrataram. Né? Então, lembra que vocês contrataram e falaram de transparência, de divulgação de informação, de respeito, de etc. Por que vocês contrataram as práticas colaborativas? Por que vocês contrataram advogados colaborativos? Por que vocês contrataram né, a pacificação? Porque vocês queriam isso, isso e isso. Porque a todo momento a quebra desse contrato é iminente, porque na hora que a gente fala em pé, sentado, que a gente quer trabalhar colaborativamente, é fácil. A hora que a gente tem que levantar na hora de uma briga, é difícil a gente sustentar o que a gente falou sentado. Né? Mas assim, Mônica, eu não consigo fazer exatamente a relação desse momento que você está fazendo com as práticas, mas ok. Eu só queria dizer uma coisa: quando você tem um contrato consciente, você não precisa explicar isso para o cliente. Você só precisa ler a cláusula, porque ele redigiu aquela cláusula. Porque Isso você já fez todo o outro processo anterior. Você escreveu, isso está escrito. Está escrito e assinado por ele. Então, ele construiu essa cláusula de reharmonização. Então, você não precisa lembrar ele disso. Né? É uma construção conjunta. Falar, vamos ler a cláusula tal. Né? Bom, terminando aqui a última pergunta. Eu acho que talvez você já tenha respondido, nessa tua fala, Sandra, talvez você já tenha respondido um pouco da pergunta que a Silvia Regina fez. Então, a questão da Silvia é que o contrato, obviamente, ele pressupõe, então, decisão informada, transparência e boa-fé, não é? Então, eu falei de decisão informada, eu entendi o que ela quis dizer. Não, pera um pouquinho, não, ela perguntou isso faz bastante tempo. Não, eu sei, Sandra, mas é que tem uma segunda parte da pergunta. Então, não, são perguntas muito separadas, porque ela faz muito tempo que ela fez a primeira. Isso é que eu queria fazer um corte. Ela falou isso no momento em que eu falei de decisão informada e transparência. Então, a boa-fé, ela é um princípio do direito contratual. Né? Então, assim, eu concordo com você. Boa-fé está implícito lá, porque está escrito na lei. Mas, além disso, o contrato consciente traz para o contrato uma coisa que normalmente não está no contrato, está lá na mediação, está lá nas práticas colaborativas, que é a ideia de transparência e de decisão informada. Entendeu? Mas eu concordo em gênero, número e grau. A boa-fé está incluída aí, não só porque a gente quer, mas porque está escrito na lei. Tá? Agora, a outra pergunta foi em outro momento. Vamos lá. A outra pergunta é como executar um contrato consciente em caso de descumprimento. E aí eu entendi que talvez a tua resposta de que a pessoa que fez a cláusula da reharmonização talvez seja uma parte da resposta sua, mas estou dando spoiler.
cláusula de reharmonização, ela é usada, Mônica, muito para interpretar todo o resto, mas é importante, Silvia, dizer que o contrato, ele continua tendo todo o resto do contrato, foi o que o Marcelo falou, as outras cláusulas típicas de um contrato, né, o objeto do contrato, os deveres de uma parte, os direitos da parte, a forma de execução, a cláusula para a solução de conflitos, todo o resto, inclusive pena contratual, né, uma multa contratual, uma cláusula penal, a questão de previsão de renegociação, tudo isso que tem num outro contrato, tem também. Então, como é que você vai executar esse contrato? De acordo com a cláusula de execução prevista, o que o inadimplemento, como o inadimplemento está previsto nesse contrato? Como é que as partes estabeleceram que o contrato se rescinde e ele se resolve e vai existir uma cláusula penal para isso? Ou o contrato permanece, a obrigação permanece, mas vai incidir aí multas, juros e tudo mais, com a obrigação continuar devendo ser cumprida. Então, isso vai ser estabelecido pelas partes no contrato, como em qualquer outro contrato, mas isto vai ser interpretado levando em consideração aqueles considerandos que elas fizeram de início. Tá? Mas a parte jurídica do contrato, ela se mantém, todo o contrato vai ter como em qualquer outro, tá? Ele não só que com uma nova mentalidade, com uma forma. E aí, outras coisas de legal design podem ser incluídas. Existem até contratos que têm negócio de desenho, uma linguagem mais simples. Contrato consciente não é um contrato com linguagem pobre e simples. Ele é um contrato que aproxima as pessoas porque elas entendem que elas têm que contratar. Você tira a cláusula que você não vê que não tem muito motivo de ser. E você contrata com pessoas que têm um alinhamento, um trabalho de alinhamento. Então, essa é uma diferença importante, mas que não tem garantia de que os contratos não vão dar problema, de que não vai dar briga. Essa garantia, ela não existe pelo fato de sermos seres humanos e vivermos em constantes situações limite de modificação. Temos mais últimas 2 perguntas para encaminhar para o fechamento. Uma pergunta que eu acho que talvez seja um pouco mais capciosa é se existe alguma relação entre contratos conscientes e direito sistêmico. Não. Tá? E José Eládio Chimenez... Nunca foi, é que sim, não, a pessoa fala não, mas nunca foi feita uma ligação dessa parte. Aqui eu volto a dizer, ela passou por justiça restaurativa, ela passou por frustração sistêmica, ela passou por comunicação não defensiva, passou por mediação, passou por tudo isso. Mas os contratos conscientes, eles não tem uma questão das leis, nada disso. É uma metodologia que vai falar quem são as pessoas que vão contratar, por que elas vão contratar, são essas perguntas mais difíceis que são colocadas na metodologia para que as pessoas saibam se elas querem contratar e como elas vão fazer isso de uma maneira mais clara, mais informada, e por aí vai, né? Se você pensar bem, tudo tem relação com tudo, né? Mas não é uma coisa que você perceba uma relação direta. José Eládio Chimenez de Souza, você pode se garantir segurança normativa quando se fala em uma consciência, entre aspas, levantada entre as partes? Não se pode escolher um caminho de uma consciência, novamente, entre aspas, equivocada, ainda que aceita pelas partes envolvidas no contrato? Como controlar possíveis irregularidades que impliquem em contratos nulos a nível social, por exemplo? Olha, a pergunta ela é difícil, a gente teria que se debruçar com bastante atenção. O conceito de consciente, o que é consciência, é um tema que não é tão simples, e que nem falar, a gente importou isso porque lá eles usam essa ideia. A ideia de consciência como muito informada, a ideia de consciente como revisitada, como declarada. A pergunta dele cai nas discussões que a Fê falou, de reserva mental, coisas que estão na minha cabeça, mas que eu não declaro. Tem valor ou não tem valor? Qual é o valor de considerandos? Qual é o valor de declarações principiológicas? Como você tangibiliza? Como que, por exemplo, a gente coloca no nosso dever de pandemia? Existe dever de renegociar? Existe dever de colaborar,
do ponto de vista do nosso sistema jurídico. Isso é irradiação do princípio da boa-fé objetiva, sabe? Existem microsistemas legais, ou seja, vai fundo essa discussão. Mas do ponto de vista pragmático, e não especificamente acadêmico e mais institucional das instituições de direito, das categorias de direito civil, no pragmatismo a gente tem uma metodologia que aproxima as pessoas ou afasta as pessoas. Porque a gente não quer necessariamente aproximar, obrigatoriamente aproximar. A gente quer que as pessoas vão se relacionar porque elas têm uma visão um pouco menos turva de si mesmo e um pouco menos turva dos outros quando eles se relacionam em contratos mais pessoalizados. Mas eu diria que é menos turva, porque a gente tem um grau de obscuridade sobre nós mesmos e sobre outros que faz parte do desafio de estar vivo e de se relacionar. E se for muita segurança e muita necessidade das pessoas contratarem, isso está revelando um valor, que é um valor de segurança que tem que ser trabalhado, porque essa segurança, viver, não é estar seguro. Não é seguro viver. Viver não é seguro. A não ser de que a gente, vamos conceituar o que é segurança. Né? Mas, de novo, não é uma resposta pronta e acabada para resolver a complexidade humana, não é. Mas é uma metodologia que aproxima as pessoas para contratar com mais consciência. E vem com uma metodologia para quem passa por ela, quem faz um treinamento e passa por ela, pelas discussões do passo a passo, pode fazer uma transformação de olhar, que nem falar de mediação e participar de uma mediação. Quando você passa por uma, entendeu? Eu, pessoalmente, nunca passei por uma mediação. Eu não lembro de uma mediação mesmo. De um problema meu, de um conflito meu, em que eu era uma parte, e aí eu tive um problema e fui numa mediação. Eu nunca fui. Você já foi, Sam? Eu também não. Então, sabe, é difícil, a gente sempre está num dos lados, né? Agora, no contrato consciente, diferentemente, a gente pode passar. Você pode contratar conscientemente com o teu sócio, você pode contratar conscientemente com a pessoa que trabalha na sua casa. E essa experiência ela vai mostrar o valor dela no pragmatismo. Mas todas as perguntas e questionamentos de ordem dogmática e científica são muito bem-vindas. Reserva mental, tudo isso é muito bem-vindo e está sendo estudado e trabalhado. Respondido. Agora nós teremos que nos encaminhar ao final. Falta Ótimo, foi muito bom. Para encerrarmos o evento. Então, em nome da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB São Paulo, da diretoria, da presidência, do vice-presidente, da Secretaria de Comissões, gostaria de agradecer imensamente ao senhor Marcelo, à senhora Sandra, a todos os presentes, a todos das práticas colaborativas que estiveram aqui conosco, que eu não vou nomear um por um, que a gente vai esquecer de alguém e vai cometer uma gafe. Fico muito feliz de ter contado com vocês todos aqui. Tivemos um recorde de público aqui. Só o Marcelo faz isso. Só o Marcelo consegue fazer isso. Pois é. Nós, pelo amor de Deus, nós juntos. É a casa da Mônica, Sandra, não é nossa. Equipe colaborativa, entendeu? E nas próximas a gente vai sempre ter, assim, quando possível, né? Temos assuntos jurídicos em excesso para tratar, mas também teremos sempre, quando possível, a presença das nossas queridas coaches, profissionais de saúde, terapeutas, seja que nome for, que a gente selecionará para designar as nossas queridas coaches conosco, e financeiros também, né? Então, gostaria de parabenizar a todos, parabenizar nossos palestrantes. 1 minuto para palavras finais, Marcelo e Sandra. Vamos seguir estudando o tema. Quem se gostar, entre em contato com a gente. Eu, a Sandra, a Fernanda, a gente tem olhado para isso, na verdade. No Rio de Janeiro tem a Fernanda Guerra, a Gabriela Asmar, ela ajudou muito, né? Então, assim, tem um time aí já envolvido,
vamos tocar para frente. Aqui é uma pessoa super próxima, agradável. Seguir estudando, seguir implementando isso no Brasil. Todo mundo que está aqui, acho que gosta de implementar coisas no Brasil. Então, seguimos. A gente é brasileiro, não existe nunca. Eu agradeço, agradeço o Marcelo desde o início por ter me apresentado os contratos lá o ano passado com a Clean, e agradeço o privilégio de estar podendo discutir, partilhar desses pensamentos todos com ele já há algum tempo, e por isso que te falei, Mônica, não dava para falar disso sem Marcelo. E muito obrigada pelo espaço. Acho que mais do que acho que trazer mais do novo, não mais do mesmo, né? Obrigada. Gente, muito obrigada. Marcelão, nome dos livros. Eu passo para vocês, tem o Discovering Agreement, é um livro em inglês, americano, da Linda Alvarez. Tem o livro os livros da Kim Wright, tem o Conscious Contracts, tem um outro livro, agora vai fugir da memória aqui o nome. Eu passo uma lista para vocês. E aí a gente encaminha por e-mail, e quem tiver mais interesse no tema, veja o webinar e se associe à nossa comissão. Tá bom? Muito obrigada a todos. Um excelente dia. Obrigada. Vamos que vamos. Continuem aí para a gente dar um tchau para o povo.